Amados, nós vamos dar continuidade às pregações do Sermão do Monte. E nessa sequência a gente vai usar um texto em Mateus 6, 25, 34. Vai deixando separado e depois nós vamos interceder com ele, amém? O nosso texto hoje é preocupação. O que tem trazido no seu coração? Que preocupação tem chamado a sua atenção? E o meu desejo nesta noite é que nós venhamos a transformar as preocupações em nosso benefício. Se nós sairmos daqui hoje com esse entendimento de transformar tudo aquilo que tem nos trazido como desespero, como angústia, mas a nosso favor, eu tenho certeza que é isso que Deus quer e é isso que Deus vai nos usar nesta noite, amém? Falando em preocupação, quem entrou hoje aqui com uma preocupação específica, por favor, abra seu coração e levante sua mão. Isso, amém. A preocupação não é algo que nos que é novidade na nossa vida. Ela faz parte da nossa vida, a preocupação. Mas quando ela se torna excesso e quando ela se torna algo que nos perturba, aí sim, ela passa a ser um problema. Quando nós temos responsabilidades, principalmente, acumulamos mais preocupações com aquilo que temos que administrar, com aquilo que temos que cuidar. E não é diferente, né, do pastor aqui para a dona de casa. Todos nós temos as nossas responsabilidades. E quando nós realmente se preocupamos, estamos reconhecendo a realidade que nós não somos o suficientemente capazes de resolver a situação. Quando uma preocupação chega ao nosso coração, ela está nos alertando que eu não sou suficientemente capaz de resolver aquilo. E por eu não ser suficientemente capaz de resolver, eu acabo o quê? Procurando solução de outras formas, ou me perturbando, ou ficando perdido diante do obstáculo que está ali, né? Mas existe a vitória, existe sim uma saída para tudo isso. E é nesse momento, queridos, que nós temos que lembrar que há um Deus que está sobre a nossa vida, nos guardando. Eu quero pegar um gancho na palavra da irmã Ana, a digital. Qual é a tua digital que você deixa aí pela rua? Qual é a tua digital que você deixa nos cantos? Essa digital é sua ou é do Espírito Santo? Sabe, nós temos que identificar isso. Nós somos filhos de Deus e nós temos a digital dele. E essa digital que tem que ser impressa na nossa vida, que tenhamos na nossa identificação a presença do Espírito Santo. E aí, com certeza, nós teremos a vitória em tudo, amém? Todos nós nos entregamos às preocupações de tempo em tempo, e isso é inevitável. Não tem como fugir de uma preocupação. A própria palavra fala para nós que haverá males no próprio dia. O dia já tem seus próprios males, e nós vemos aumentar mais ainda. Eu acho que aí já há uma discordância, temos que pensar e estar atento para isso, né? Qualquer pessoa que leva a sério as responsabilidades não consegue evitar o sentimento de preocupação pelo que possa vir a acontecer. Esta é uma das razões que faz as coisas acontecerem. Não tem como não ter preocupação. As preocupações, elas giram, e as consequências está o mundo girando. No mundo, as pessoas que afirmam não se importarem
literalmente são pessoas tolas. Elas não se encontram, e elas se encontram normalmente num estado de negação, negando tudo o que pode acontecer. E, curiosamente, muitas pessoas empreendedoras são as que se preocupam muito mais, porque elas procuram a motivação e, principalmente, o desejo do sucesso. Tem algum empreendedor aqui? Tem alguma pessoa, um empresário? Tem empresários? Amém, amém. Qual é a nossa maior preocupação como empresário no momento da nossa motivação, o que nos leva a buscar, muitas vezes, uma motivação para a conquista de clientes, conquista do nosso trabalho? A nossa preocupação, amados, é o fracasso daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos medo de fracassar. Por isso nós procuramos o quê? Uma motivação, alguma coisa que nos leva além. É por isso que nós procuramos estar sempre buscando métodos, ensinamentos para passar por cima do fracasso e termos o êxito naquilo que estamos fazendo. No entanto, aqueles que aparentem ser mais descontraídos também se preocupam, apenas demonstram de maneiras diferentes. Isso é cada um de nós tem a sua preocupação e ela é demonstrada de uma maneira ou outra. O que é preocupação? A preocupação é um sentimento de inquietação, apreensão ou temor, costumeiramente relacionados aos pensamentos negativos, de que algo possa vir a acontecer no futuro. Eventualmente pode ser importante pensar em tais possibilidades, mas esses pensamentos somente serão saudáveis se formos capazes ou desejarmos fazer algo positivos com ele. Nós temos que aprender, queridos, que temos que transformar aquele obstáculo que está na nossa frente em algo positivo. No momento que nós entendemos isso, nós passamos a ser diferenciados diante do mundo. Passamos realmente a transformar os obstáculos em vitória. E cada um que aqui está, independente de sua situação, do seu coração, como alguns se posicionaram que tem alguma preocupação no coração, isso é inevitável, mas temos que estar atentos, sim, para estar corrigindo e transformar isso tudo em nosso benefício. A preocupação torna-se autodestrutiva quando substitui a atitude sábia e o descanso. É necessário, as emoções enfraquecem, tudo fica difícil na nossa vida. Desvirtuam o presente e nada fazem para nos preparar no futuro. A preocupação hoje, de uma situação X, um cheque que eu vou pagar amanhã, eu já estou preocupado hoje com um problema que eu não tenho dinheiro para pagar amanhã. Correto? Funciona assim. Nós não se preocupamos com o futuro. Nós se preocupamos muito mais com o presente. Isso é fato. Somos reféns de um sistema, principalmente o sistema financeiro, que é muito forte. E somos reféns de um sistema e temos que correr, como se fala, atrás da máquina, o tempo todo, para buscar soluções para o nosso dia a dia, e principalmente para o amanhã. E o amanhã a gente nunca está literalmente preparado, mas vamos mudar isso em nome de Cristo. Aleluia. Pelo fato da ansiedade estressante ser uma questão de coração, exige muito mais do que traz coisas boas. A literatura secular, ela fala sobre o assunto, considera a preocupação um hábito que nenhum de nós deve desenvolver. Então, nós não deveríamos desenvolver preocupação. Se nós desenvolvemos preocupação, é porque alguma coisa está desequilibrada. Primeiro, naquela atitude que eu tomei. Fiz algo errado, fiz uma compra, falando financeiramente, fiz uma compra indevida, fugi do meu orçamento, e agora eu vou ter que assumir a peteca, vou ter que pagar o que eu fiz, Funciona assim mesmo. Mas a preocupação,
ela não deve ser realmente trazida à tona em nosso coração dia a dia. Vai surgir sim, amados, amanhã problemas, isso a palavra nos fala, mas que nós tenhamos sabedoria, não fazer ele um problema, mas sim fazer dele uma vitória. Toda emoção afetada, toda emoção que nós acabamos desenvolvendo negativa, ela vai nos afastando da presença de Deus. Isso é o que nos preocupa como igreja, sabe? Isso nos preocupa porque Deus, Ele tem uma palavra fantástica, tem uma palavra maravilhosa sobre bênção sem medida sobre nossa vida, e por muitas vezes nós não sabemos desfrutar. Eu até comentei na vigília que eu creio assim que por muitas vezes, amados, nós vivemos na misericórdia de Deus. Desconhecemos as reais bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho 2 filhos, preciso dar 2 chinelos para os 2, mas eu não tenho dinheiro para dar para os 2. Eu vou ter que escolher um esse mês, e o mês que vem eu escolher outro. Eu não consigo abençoar os 2. Mas o nosso Deus, Ele está aí para nos abençoar, sem medidas. E como o pastor Edson falou aqui, se nós temos condições de trazer uma oferta no culto, se nós temos condições de trazer o nosso melhor, é porque Deus quer me usar, quer usar você, meu amado, para que a obra dele cresça e que nós venhamos a diminuir, amém? A preocupação é uma expressão do nosso temor acerca do futuro. Desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva se esconderam de Deus dentro das árvores e se cobriram com folhas, eles tinham a razão de ficarem com medo das consequências da escolha que fizeram ao comerem o fruto proibido. Então, Adão teve medo, eles tiveram medo, e o medo nos paralisa. Não podemos, amados, aliás, a palavra nos respalda, o medo não faz parte da nossa vida. Não devemos ficar ansiados por coisa alguma. Esses dias encontrei alguém que falou a mesma palavra que eu falo, de não ter medo de nada. E eu procuro viver assim, sem ter temor de nada. Sabe? Deus nos sustenta. A palavra nos diz isso, e temos que viver assim. Se começarmos a buscar coisas que nos puxam para baixo, nós vamos ficar cada vez mais distante da presença dEle. Quando nós nos preocupamos com o que possa vir a acontecer, permitimos que a preocupação sobre o possível futuro se sobreponha ao momento presente. Dá para entender isso? Dá para compreender essa passagem? Vamos voltar ao cheque. Eu estou com um cheque pré-datado para amanhã, mas eu não tenho o dinheiro para pagar esse cheque. Já está aqui no meu coração essa preocupação hoje, né? 24 horas antes do problema acontecer, já está aqui, e eu vou ter que achar uma solução. Isso é uma preocupação. Não devia ter sido assim. Não devia ter dado cheque sem fundo, devia ter preparado alguma coisa. O erro foi meu, vou ter que correr atrás da máquina. Mas isso está me trazendo o quê? Uma angústia. Está me trazendo uma perturbação que não devia. E essas questõezinhas que nós temos que estar atentos, tá bem? Geralmente, tais preocupações se originam de algumas categorias. Primeiro, a nossa preocupação muitas vezes vem de uma ameaça. Isso é comum, uma ameaça no trânsito, um desvio de um carro, alguma coisa, nós somos ameaçados, ou até mesmo por palavras, ou alguma coisa. Ou até mesmo por ameaças imaginárias. Esses dias eu ouvi essa semana uma irmã comentando que estava vendo pessoas caminhando em cima da casa dela, chamou a polícia, mas era só imaginário, não tinha ninguém lá. Então, a gente tem isso, sabe, de começar a ouvir coisas ou perceber coisas que nos incomodam.
E essa é uma questão, né? As ameaças que são verdadeiras ou imaginárias na nossa vida. Isso traz um prejuízo muito grande para a nossa vida. Outra preocupação são as escolhas. As escolhas que poderiam nos melhorar ou abater também podem ser fonte de preocupação. Podemos usar todos os tipos de táticas a fim de evitar uma escolha errada. Vocês já perceberam que nós sabemos o que devemos fazer, mas por sermos humanos e falhos, nós acabamos cometendo erros. E por consequência, né, temos a consequência desse erro. Então as escolhas, as ameaças é uma questão, as escolhas são outra. E toda decisão que tomamos, ela vai ter uma consequência. Uma outra questão que também nos traz preocupação, preocupações passadas, coisas que nos perturbam. Sabe, eu falo muito assim que, por muitas vezes, usamos no contexto o perdão, perdoamos um irmão, perdoamos alguma coisa que aconteceu de errado, mas nós continuamos com o carrinho dos perdão aqui puxando, né? A hora que o irmão pisa no meu pé de novo, mas lembra aquela vez aconteceu isso e isso. Ou seja, nós não perdoamos totalmente. Nós acabamos mantendo aquelas experiências passadas negativas, fazendo parte constante da nossa vida o tempo todo. Isso também nos traz consequências. O estado de saúde é outra questão que nos traz preocupação, uma doença, né? Sentimentos, ansiedade, a falta de discernimento espiritual. E essas questões, amados, como eu relatei aqui, vou voltar, as ameaças, escolhas, experiências passadas, estado de saúde, são motivos que demonstram que mesmo que algumas emoções estejam fora do nosso controle, precisamos encontrar uma solução que nos ajudará a colocar os nossos temores a nosso favor. Isso é sabedoria. Há tempo, aquele que já participa de um exercício militar, sabe muito bem que você está numa trincheira, está combatendo, está lutando, você está ali buscando a vitória, mas há tempo também de você recuar. É tempo de você recuar e você refazer as suas forças e voltar novamente contra-atacar. E assim é o obstáculo que está aqui na minha frente. A minha preocupação está aqui. É o momento de eu recuar, rever o que eu fiz e o que eu posso fazer para transformar isso em meu benefício. E quando nós entendemos isso, queridos, a vida muda, e muda para melhor. Portanto, a preocupação, ela é uma emoção, uma condição da alma que se opõe diretamente à confiança. Quando nós não temos confiança daquilo, não temos segurança, não temos firmeza naquilo que fizemos, nós temos realmente faltando confiança. E sendo assim, a ansiedade se torna a nossa alternativa para confiar na fiel e provedora presença de Deus. Como utilizar as preocupações a nosso favor? Há dois tipos de preocupação. Nós falamos agora, nessa primeira parte, no contexto, as nossas preocupações negativas que têm nos atrapalhado, né? Que prejudicam e nos incapacitam diariamente. Mas há sim aquela preocupação benéfica, positiva. Nem toda preocupação é negativa. Tem uma preocupação com o filho, um zelo, um cuidado, o trânsito, em qualquer área da nossa vida existe preocupação, não tem problema, isso não é pecado ter preocupação. Nós não podemos transformar essa preocupação em um alvo impossível, né? Em um obstáculo impossível de ultrapassar.
A preocupação negativa é uma ansiedade que concentra nossos pensamentos, quer naquilo sobre o qual não nada podemos fazer, quer em situações que nos distraem de descansar na capacidade de Deus em atender às nossas necessidades, nos conduzindo que nada somos e nada poderemos ser. Porém, Jesus menciona 6 vezes tais preocupações em seu Sermão do Monte. Ele ensinou os seus seguidores a crerem que o Pai Celestial queria que confiássemos nele um dia de cada vez, até mesmo pelas preocupações mais comuns da nossa vida. Eu gostaria de convidar a igreja a ler junto comigo Mateus 6, 25, 34, por favor. Até aqui nós estamos falando de preocupação, de uma questão negativa, de um nível que nos traz o aborrecimento, a ansiedade, mas vamos começar a trazer o entendimento do que Deus quer nos conduzir para um lado positivo de tudo aquilo que é obstáculo em nossa vida. Vamos ficar de pé, amados, para nós lermos a palavra de Deus? Mateus 25, 6, 25 a 34 fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nunca semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, um dia, à sua estatura? E quando ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, como hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não andais inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios se preocupam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas começamos aí a entender: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Por favor, podem assentar-se. Amém, irmãos? Aqui está a chave, queridos. Aqui está a chave para nós transformarmos tudo aquilo que tem trazido de preocupação para nossas vidas. É simplesmente nós cumprirmos aquilo ali. Não temos preocupação com nada. A palavra que está nos relatando. No momento que nós entregamos tudo que temos diante de Deus, Ele cuidará de tudo. De tudo. Não, a palavra não fala que algumas coisas, é tudo. Tudo na mão de Deus. E isso se dará em benefício nosso. Então, como utilizar isso em nosso favor? Toda vez que nós permitimos e que nós fizemos nos concentrar as nossas preocupações em Deus, levamos diante de Deus as nossas ansiedades, reconhecendo que Ele pode sim me conduzir a uma situação positiva, eu começo a mudar a situação. Tá? Eu começo a mudar. Isso tudo com sabedoria, não é eu dar o cheque sem fundo e agora pedir para Deus pagar, né? Também não é por aí, por esse caminho. Mas eu tenho entendimento que eu vou dar aquele cheque, eu tenho condições de pagar, né? E vou trabalhar para cumprir aquela palavra. Então, antes de assinar o cheque, já ore para Deus, pedindo para Deus dar toda a atenção necessária para aquilo que seja cumprido. Estou usando o cheque como exemplo, tá, queridos? Isso em qualquer área da nossa vida, temos que estar atentos e preocupados em colocar diante de Deus. Toda vez que permitimos
buscar as palavras de Jesus em nossas vidas, nós estamos nos concentrando nas nossas preocupações em Cristo Jesus. Toda vez que nós nos colocamos em oração, transformando a nossa ansiedade, as nossas necessidades em oração diante de Deus, Ele com certeza Ele vai cumprir no tempo certo, não no meu tempo. Esse infelizmente é um grande erro nosso. Eu venho hoje no culto, eu quero a bênção hoje, tal bênção assim assado, e que aconteça agora. Ou seja, eu estou colocando Deus na parede, eu estou obrigando a Deus a cumprir aquilo que o meu coração quer. Mas não funciona assim. Você tendo sabedoria, você coloca as suas necessidades diante de Deus, e com certeza Ele vai suprir. Permitindo que as suas escolhas práticas sejam escolhas sábias, sabe? Pense nisso. Simples escolhas, sabe? Nós estamos propensos a tudo. Você pega seu carro, você dá de ré, você está arriscando a bater. Você pega uma bicicleta, anda na rua, está arriscando a ser atropelado. Mas não podemos viver com medo. Temos que viver com coragem, acreditando que há uma possibilidade da gente ir e vir e chegar até lá no final daquilo que estamos planejando. Mas colocando sempre diante de Deus. Então, queridos, nós precisamos perceber que esse é um momento, é uma oportunidade, que é na fraqueza que os nossos temores, e temos motivos para buscar a segurança e a presença de Deus. É nesse momento dos nossos temores, é nesse momento da fraqueza, de nós nos debulharmos diante de Deus, nos largarmos no chão, chorarmos e colocar nossa vida diante dEle. Com certeza absoluta, querido, Deus fará a parte dele, isso é fato. Precisamos nós fazermos a nossa. O meu desejo, amados, que nós venhamos a compreender essa palavra sobre nossa vida hoje, que aprendemos a transformar a preocupação em oportunidade, passamos a transformar ela em nosso benefício, que ela venha ser realmente uma ponte nossa para se aproximar cada vez mais de Deus. E tendo essa segurança, ao nos colocarmos diante do caráter de Deus, Deus com certeza Ele vai revelar a sua palavra para cada um de nós, não temos nem dúvida. Queridos, nada que acontece nesse mundo está além do poder e do conhecimento do nosso Deus. As Escrituras declaram em Salmo 103, 19, fala: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e seu reino domina sobre tudo. 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 Não tem nada que não está sob domínio de Deus. Temos o livre-arbítrio para decidir, tomar decisões, maravilha. Mas o desejo nosso aqui esta noite, o desejo que Deus tem para nós, com certeza, é que nós aprendemos a transformar, sabe, aquilo que nos preocupa em benefício, aquilo que tem nos trazido o desânimo, aquilo que tem nos trazido a preocupação. E aí nós passamos assim a ser empreendedores do Evangelho, transformando tudo em nosso próprio benefício, em benefício da palavra. Ele, Deus Todo-Poderoso, queridos, Ele é o Senhor soberano da minha vida. Temos que crer nisso. E, gente, o que nós estamos fazendo aqui neste momento, deixamos nossos lares, nosso conforto, estamos reunidos aqui, porque Deus, Ele quer cada dia mais trabalhar em nosso coração, trabalhar em nossa mente, que a gente venha compreender o nosso chamado diante da palavra e que tenhamos o entendimento que virão, com certeza, muitas lutas, virão dificuldades, sim, mas que possamos sobressair com o entendimento e a glória de Deus. Eu tive aqueles que sabem, eu tive um acidente há um tempo atrás de bicicleta, e eu fiquei 11 dias estirado no chão, esperando uma licitação para a compra dos parafusos. Não tinha os parafusos para fazer a minha cirurgia, foi feita uma licitação.
E a enfermeira vinha e falava para minha esposa, que ficou do meu lado lá, foi maravilhosa a presença dela me ajudando. E a enfermeira perguntava assim para ela: eu não vejo o seu marido reclamar de nada, ele não sente dor? E ela disse assim para a enfermeira: ele não tem hábito de reclamar de nada. Essa é uma questão, queridos, que nós temos que aprender. Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando, às vezes de alguma picuinha, né? Cada um tem a sua preocupação, pequenininha, grande ou maior, né? E tenho certeza que se eu começar a chorar minhas lágrimas aqui, vocês vão ver que a minha preocupação é maior do que a sua. Se eu chamar o irmão aqui, ele contar o testemunho dele, vai ver que a preocupação dele é maior do que a minha. A nossa preocupação é o maior problema do mundo, não é isso? Nós entramos lá no nosso desespero, entramos no choro, na indecisão daquilo que temos que fazer, porque o meu problema é o pior problema do mundo. Mas no momento que você começa a observar que ao seu redor há problemas muito mais sérios, você começa a dar graças a Deus por tudo, tá? Seja no tempo bom, como o pastor Edson trouxe, seja no tempo da fartura, seja no tempo da bonança, seja no tempo que também não temos, que a gente possa estar atento a isso, meus amados, estar buscando sempre a presença de Deus. E Ele está aqui para nos dar essa direção nesta noite, sabe, queridos? Eu não sei qual a preocupação que você tem no seu coração, mas eu tenho certeza que Deus tocou o seu coração nesta noite, tenho certeza que Deus te trouxe aqui, e eu quero pedir para o Espírito Santo que trabalhe no seu coração e que essa sua preocupação fique aqui, transforme ela em benefício próprio. Seja sábio, busque o entendimento. Se você não tem condições de resolver isso sozinho, busque ajuda de um líder, busque ajuda de um pastor. A igreja está aqui para isso também, nesse sentido. Muitas vezes nós não temos essas condições práticas para resolver, e por muitas vezes nós nos perdemos no nosso caminho. E isso nos traz aí um cansaço, nos traz desânimo, e nos traz o afastamento da presença de Deus. Queridos, eu gostaria de novamente perguntar àquele que tem uma preocupação, aquele que levantou sua mão, aquele que acredita que essa palavra é uma palavra-chave para nossas vidas. Eu quero convidar você, vir aqui na frente, vamos ficar de pé, igreja, por favor? Vem aqui na frente, vamos orar junto. Você que tem uma preocupação, alguma coisa que está lhe trazendo um incômodo, está lhe trazendo uma inquietação, está lhe trazendo alguma coisa que você acredita que não é capaz de vencer sozinho. Aleluia. Sabe, amados, quando nós nos sentimos vulneráveis, sensíveis, nós distraímos com as iniquidades que estão ao nosso redor, em nossa mente. Deus pode nos sustentar durante esses períodos de preocupação, não pela promessa de que nada, que mal nenhum venha acontecer. Deus não nos prometeu que teremos só bonança, né? Mas no momento em que você abre seu coração, no momento em que você libera a possibilidade do Espírito Santo crescer na sua vida, sabe, isso muda grandemente a nossa vida. Confiar em Deus, queridos, é tudo o que nós precisamos. E nesse mundo tão desgraçado, não temos garantia de nada, amados. O mundo não nos dá garantia de nada, nada. Nós lutamos, buscamos, plantamos, colhemos,
E o mundo não nos dá garantia de nada, a nossa garantia está em Cristo Jesus, aleluia, amém? Ele, nosso Deus, Ele quer que nós nos aprofundemos em seu amor e graça a cada circunstância que Ele nos concede e permite vivenciar. Também temos que usar a nossa preocupação como uma oportunidade para declarar: nada temeremos, mal algum chegará à nossa casa, aleluia. E em Filipenses 4,13 fala: posso tudo em Cristo que me fortalece, aleluia.